Boa tarde, pessoal. Hoje é 11 de junho de 2026, 17h35. Estamos aqui na nossa jornada Franz Fanon, lendo coletivamente Pele Negra, Máscaras Brancas, que está um livro muito tocante. Estamos, de fato, esse é o 11º encontro da nossa jornada desde o começo, quando a gente leu o comentarista, o Davidson Faustino. São 17 encontros que a gente vai ter, a gente está no 11º. Precisamos, gente, encarecidamente que alguém faça da semana que vem uma facilitação, gente. O texto está tão facinho. São 10 páginas, letra grande, gente. Letra grande, o espaçamento 1,5. Entendeu? Porque, enfim, senão a gente tem que ver como a gente resolve, gente. Eu não acho certo os coordenadores preencherem algo que é um trabalho coletivo. Eu já fiz muito disso em outros momentos. Eu não acho que a gente precisa se mobilizar, tá? Achar uma outra solução. E, infelizmente, se o coletivo não tiver disposição para a gente ler, a gente se encontra daqui a 15 dias, gente. Eu tô colocando em aberto essa postura. Entendeu? O trio de coordenação já fez muito preenchimento. Entendeu? Não é que não possa fazer, posse, mas não é esse clientelismo que é a proposta no encontro, certo? Então, pediria encarecidamente que vocês refletissem como a gente vai resolver isso. Entendeu? É uma facilitação, não é. Você não vai dar palestra, vai facilitar para que a gente pense junto, né? É o número 12. 10 páginas, gente. 10 páginas numa leitura fluente mais, tá? Se ninguém quiser fazer que não fez, eu posso fazer da semana que vem também, né? Ô, querida. Esperando ver se alguém não. Mas posso fazer. Alguém mais quer, gente? Senão a gente põe a Paula aqui. Tô te pondo, Paula. Pode deixar. Hein? Obrigado, querida, pela consciência. Enfim, então hoje a gente tem a magistral facilitação da Yara. Estamos, só uma coisa, só checando, essa nossa jornada tem 17 encontros, estamos com 3 encontros antes das férias, nossa jornada tem férias antes do dia 2 de julho, nosso último encontro antes das férias é 2 de julho, com a facilitação da semana que vem, portanto, da Paula, depois da Paula é a Kênia, depois da Kênia é o Guilherme, a gente vai entrar em férias até 9 de agosto, teremos 3 encontros com o Matheus, Felipe e eu, certo? Fechando o trabalho. Com o horizonte da gente estudar a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, né? Então, a comissão organizadora precisa se encontrar já para dar entrada nas papeladas digitais. Com você, gente, a magistral facilitação da querida, que eu amo e admiro há 18 anos. Eu lembro de mim entrando no saguão da Ponta da Praia e meus olhos se deparando com a Yara. Temos uma jornada de 18 anos. Declara esse afeto publicamente. Todos apertem os coraçõezinhos aí da tela, gente. Com vocês, a magistral facilitação da Yara. Ai, falou, Fernando, obrigada. Magistral, não sei, vamos tentar. Quando eu li, falei, puxa vida, eu acho que, pelo que eu entendia de Fanon, esse capítulo é muito central. Né? É muito central. E eu não sei se eu sou a mais indicada, porque eu acho que o pessoal da psicologia fazer um trabalho muito bem feito aqui. Né? Mas vamos lá, arriscando na pedagogia. Só fala a página. Qual que é mesmo, querida? A página, esqueci de falar. Peraí. 90 e quanto mesmo? 99, né? 99 a 121. Não, 99 a 121. É 77 ou 95? 79. Capítulo 3. O homem de cor e a branca. Ok? O meu está de 79. Então, vamos lá. Bom, gente, tá certo. Eu li o da semana que vem. Tô adiantadinho, gente.
Então tá bom. Tudo bem, vamos ler juntos. Desculpe a minha falha. Olha o povo da psicologia aí para me ajudar. Olha o povo da psicologia. Então, como a Ana Beatriz tinha se colocado à disposição a semana passada, essa minha apresentação contou com uma colaboração da Ana Beatriz, que gentilmente me cedeu o fichamento dela e que ajudou, né, na construção da apresentação. Então tá, então é capítulo 3, o Homem de Cor e a Branca. De início, né, quer dizer, não precisa nem... Eu encontrei que as autoras feministas ficaram muito bravas com Fanon neste capítulo, porque ele não foi nada compreensivo e indulgente quando ele tratou do capítulo 2, né, da mulher e o branco. E nesse caso do Veneuze, ele buscou outros argumentos, buscou na própria psicologia, na psicanálise, para ver isso como sintoma, né? Mas é interessante, eu vou pegar aqui um trecho da Grada Quilomba, que está no prefácio do livro, quando ela fala o seguinte: Fanon escreve com a linguagem do seu tempo, brilhante e revolucionária, mas a sua obra também inclui a violência de excluir os gêneros, transidentidades negras da existência humana. Este é um erro. É um erro que ele nos deixa para ser corrigido, ou melhor, uma ausência que ele nos deixa para ser ocupada pela nossa existência. Mas Fanon também cometeu um erro fatal. Na sua obra, ele fala do homem como uma condição humana. Por vezes, o homem significa Frantz Fanon, por vezes, homem negro e, às vezes, ser humano. O sujeito do seu livro é negro e masculino. Em questão está o status ontológico das mulheres negras. Tá? Então, isso aí, para mim, ficou muito visível, mas a gente não pode esquecer de trazer esse homem que ele mesmo diz, né, que ele escreve para o povo do seu tempo. Na introdução, tem uma parte, assim, logo no início, que eu achei bem impactante, que ele traz a questão do desejo de ser branco. Não quero ser reconhecido como negro, mas como branco. E aí ele traz a questão da mulher branca, né? Que, ao me amar, ela me prova que sou digno do amor branco. Sou amado como um branco. E este capítulo ele vai trazer muito essa questão da busca do reconhecimento e aceitação deste negro se sentir um homem igual aos outros, e esses outros são os brancos. O tema central que ele discute aqui, ele vai discutir essa questão que ele fala que o Veneuze até vai... Ai, gente, desculpa. E é uma possível fraude. Vou até colocar no silencioso aqui, porque aí não vai, eu vou correr o risco. Aí. Pronto, desculpa. Então, ele vai discutir o romance, o romance de René Marin, que é um homem igual aos outros, também traduzido como um homem como qualquer outro, de René Marin. Quem é René Marin? Ele é um poeta e romancista francês, e o primeiro negro a ganhar o prêmio Prix Goncourt, não sei o que é, mas está aqui, que é um negro que foi premiado. Ele nasceu no barco que levava os pais para Forte de França, em Martinica, então, quer dizer, ele é um martinicano, e onde ele viveu até os 7 anos, depois ele se mudou para o Gabão e depois para Bordeaux.
onde viveu uma grande parte da sua vida. O Fanon traz, né, que esta obra tem um forte teor autobiográfico, porque também ele vai trazer o personagem de Jean Veneuze, que, segundo o Fanon, vai permitir mergulhar mais profundamente na atitude do negro. E esse Jean Veneuze também é um negro de origem antiliana, que vive em Bordeaux há muito tempo, e aí ele no livro coloca, né? Logo, ele é um europeu, mas é negro, noir, por isso é um negro negre, que é o termo pejorativo de negro. Ele não entende a raça e os brancos não o entendem. Ele vivencia uma profunda alienação cultural e psicológica, buscando desesperadamente a aceitação da sociedade branca e se apaixona relutantemente por uma mulher que ele cobra, né? Pede para essa mulher dizer constantemente que o ama. Ele é um introvertido, esse introvertido é muito importante lá na frente, que ele vai fazer uma análise disso, né? É um sonhador incorrigível, um inquieto, preso ao seu corpo. Lá na frente diz que ele é feio, ele é negro, e isso aqui também é importante, que ele vai fazer uma análise depois, que ele é um neurótico do tipo abandônico. Acima de tudo, ele quer provar aos outros que é um homem, ou seja, que é seu semelhante. Aqui um trechinho do Fanon, Jean Veneuze, eu só chamo de Vernese o tempo todo, é Veneuze, gostaria de ser um homem como qualquer outro, mas sabe que essa situação está distorcida. Ele é um pedinte, busca nos olhos do branco a tranquilidade, a permissão. Então, só recapitulando, ele vai fazer uma análise desse Veneuze, que é praticamente o personagem que ele diz, né, que é do autor, o Maran, mas aqui nós vamos tratar do Veneuze. Aí ele traz aqui a questão da mulher branca. Então, o Veneuze, ele consulta um amigo, Coulanges, e esse Coulanges, solicitado, aceita dar-lhe a Veneuze, sua irmã, mas com uma condição. Eu achei isso muito forte, né? Você não tem nada em comum com os negros de verdade. Você é negro, você não é negro, você é excessivamente moreno. Como na minha infância, você é um negro de alma branca, né? E aqui o Coulanges ele não apenas mantém a crença de que os homens brancos são superiores, como também nega o fato de Jean ser realmente negro, negando assim a sua própria existência. Então, o colega não o vê como negro. Ele explica a relação do homem negro antiliano. Aqui tem uma parte do livro que ele fala de como que esses antilianos, quando chegavam na França, eles gostavam de procurar as mulheres, né, as prostitutas brancas, que isso era uma forma, até alguns que ainda diziam, né, que salve a independência dos negros, né, que ele usa. Então, que era como uma forma de meio que de agressividade, né, porque eles cooptavam as mulheres brancas como se fosse um troféu. Para analisar o Jean Veneuze, o Fanon se utiliza da obra de Germaine Guess e ele também faz uma referência de Lacan ao explicar a sociogênese. Isso ele faz lá no finalzinho, mas eu vou começar com Lacan, porque a obra da Guess ela é muito forte nesse capítulo. Então, Lacan ele busca para explicar a sociogênese, que ele, inclusive, anuncia na introdução do livro. Então, Fanon troca a noção de constituição pela estrutura,
apoiado numa definição de Guez. Ele invoca Lacan, na sua tese de 1932, contra o inatismo da constituição da escola francesa e adota a noção de estrutura que integra a vida psíquica inconsciente e a interação entre indivíduo e meio, que é o que sustenta a sociogênese. Agora a gente parte para a obra de Guez, que ele vai fazer uma análise detalhada aqui do comportamento do Veneuze, inclusive ele traz vários momentos do romance, né, para poder explicar o comportamento. E quem é Guez? Né? Germaine Guez. Ela é uma psicóloga francesa, em algum lugar eu achei que ela é suíça, mas ela nasceu na França e foi para a Suíça, e ela é conhecida por seu trabalho da síndrome do abandono, que o Fanon chama de neurose do abandono. E a Guez, ela estudou no Instituto de Rousseau, em Genebra. Achei legal, porque é Rousseau da pedagogia, né? Então, a Guez estudou no Instituto Rousseau. E aí ele define o que é essa neurose do abandono. Então, essa Guez é conhecida, não, né, já era conhecida. Ela argumenta que a neurose do abandono consiste em uma ansiedade relacionada ao abandono que leva à agressividade e à desvalorização de si. De natureza pré-edipiana, ela geralmente tem origem nas primeiras experiências de exclusão na infância. Aqui, a autora analisa dois tipos desta neurose, né? Mas o Fanon diz que o que parece ilustrar a situação de que o primeiro, né? A primeira forma de análise que parece ilustrar a situação de Veneuze. Então, ele busca uma definição de Guez que diz: é em cima desse tripé, angústia, agressividade e autodepreciação, que se constrói toda a sintomatologia dessa neurose. Então, ele começa dizendo: Veneuze é um introvertido. É possível, de uma perspectiva fenomenológica, condicionar o pensamento autista a uma introversão primária. Eu achei isso muito técnico aqui, e eu vou deixar o aprofundamento para o grupo. Tá? Aqui o meu conhecimento é mais limitado. Então tá, vamos dizer o que ele diz aqui dessa questão introvertida, né? Mas, ao contrário do verdadeiro autista, o abandono tem consciência dessa zona secreta, o abandônico, né? Que cultiva e defende contra qualquer intrusão. Mais egocêntrico, que é o neurótico do segundo tipo, o tipo positivo amoroso, ele relaciona tudo consigo mesmo. Tem pouca capacidade oblativa, sua agressividade é uma constante necessidade de vingança, uma necessidade de vingança refreiam seus impulsos. Seu retraimento para dentro de si não lhe permite realizar nenhuma experiência positiva capaz de compensar o seu passado. Atitude de recriminação ou relação ao passado, autodepreciação, impossibilidade de ser compreendido como gostaria. Então, o Veneuze, ele não quer que eu ame, por quê? Porque um dia, há um tempo, esbocei uma relação objetal e fui abandonado. Não quero ser amado, adoto uma posição de defesa e, se o objeto persistir, declararei: não quero que me ame. Então, aqui, a gente vai ver lá na frente que o Veneuze ele não é esse tipo
positivo amoroso, ele é negativo agressivo. A Guess diz que esse movimento, né, de não amo, não quero ser amado, é pôr à prova e dar à prova. Quer dizer, não quero ser amado e, por isso, adoto uma posição de defesa. E se o objeto persistir, declararei, não quero que me ame. E a consequência dessa depreciação e da autodepreciação, né, o tripé angústia, agressividade, autodepreciação de Guess, essa autodepreciação, enquanto objeto digno de amor, tem graves consequências. Por um lado, mantém o indivíduo em estado de profunda insegurança anterior e, em decorrência disso, inibe e falseia qualquer relação com outra pessoa. É na condição de objeto capaz de suscitar a simpatia ou o amor que o indivíduo duvida de si mesmo. A depreciação afetiva é observada unicamente nas pessoas que sofrem de carência de amor e compreensão durante a primeira infância. A depreciação afetiva leva o abandônico a um sentimento de exclusão extremamente angustioso, angustiante e obsessivo de não encontrar seu espaço em lugar nenhum, de estar de sobra em todo lugar, afetivamente falando. Aqui a Gesner diz, né? É impossível estimar adequadamente a intensidade do sofrimento que acompanha esses estados de abandono, sofrimento que está associado em uma parte às primeiras experiências de exclusão da infância e toda a pujança da quais traz de volta. Então, ele busca em Guess esses conhecimentos que ela diz que caracteriza essa neurose do abandono para analisar a situação de Jean Veneuze. Então, na análise de Fanon, ele diz o seguinte: Fanon demonstra como experiências psicológicas comuns, como o abandono, podem se cruzar com a vivência de pessoas negras e como estas são moldadas pelo racismo. Aí ele faz uma análise aqui, como que ele faz essa análise final do Jean Veneuze. E ele diz o seguinte: Jean Veneuze, isto é, Renan Maran, como nós vimos no início, que ele diz que é um romance quase que autobiográfico, não é nem mais nem menos do que um abandônico negro. Então, como vimos, Jean Veneuze, aqui é a análise que ele faz frente ao que ele trouxe lá de Guess. Jean Veneuze revela sob análise uma estrutura de abandônico do tipo negativo ou agressivo, já que a Guess diz que existia dois, que era o romântico, né? E agora ele caracteriza o Jean Veneuze como negativo agressivo. Podemos tentar explicar isso racionalmente, ou seja, em função do indivíduo meio, e prescrever, por exemplo, uma mudança de ambiente, uma mudança de áreas. Percebemos justamente que, nesse caso, a estrutura se manteve. A mudança de áreas que submeteu Jean Veneuze não tinha como intuito situar-se enquanto homem. Ela não visa a uma conformação sadia do mundo, não buscava uma pregnância inerente ao desequilíbrio psicossocial, mas uma confirmação da sua neurose externalizante. Ele diz que o objeto desse estudo começa a ser definido com mais precisão, permitir ao homem de cor compreender, com a ajuda de exemplos precisos, os elementos psicológicos que podem alinhar seus semelhantes, e analisará isso, ele vai analisar melhor no capítulo em que ele faz a descrição fenomenológica. Então, para terminar, ele diz o seguinte: de igual de algum deve a minha cor ser experimentada como tara.
A partir do momento em que o negro aceita a clivagem imposta pelo europeu, ele não tem mais trégua, e em vista disso, não é compreensível que tente ascender até o branco, ascender na gama das cores às quais o branco atribui uma espécie de hierarquia. Veremos que outra solução é possível. Ela implica numa reestruturação do mundo. Assim ele termina. E assim eu termino. Achei esse capítulo importantíssimo. Muito obrigado, Yara, em nome do coletivo. Capítulo tão cheio de nuances, né? Muito forte, né? No qual ele faz justamente a ponte da psicologia com a sociogênese, né? E que entra a riqueza, né, do Fanon. O abandônico que cultiva, que faz uma atitude de ressentimento, né? Só fica reafirmando o ressentimento, o abandono, a perda, o vazio que a pessoa sente, né? Enquanto que o positivo amoroso, ele pelo menos ele tem consciência de que ele é capaz de amar, né? Ele se situa muito mais na proibição do desejo, né? Na realização nos impedimentos da realização do desejo, mas ele se sente apto a amar, né? Enquanto que o abandônico ele se boicota, ele exige do outro trilhões de provas, né? E ao mesmo tempo não está disponível para o contato, né? Porque pode se manifestar de uma maneira agressiva, de uma maneira ressentida, uma maneira de cobrança, né? A imagem mesmo é do boicote, né? É do boicote, né? Boicota, está sempre solicitando uma atitude afirmativa desse outro que ele está sempre agredindo com violência, com negação, né? Essa que é a figura, em geral, do abandônico. O sentimento de abandono é tão grande, o sentimento infantil de abandono tão grande, que a pessoa não consegue, só projeta esse abandono, né? Entendeu? Então fica uma pessoa insuportável, né? Pessoa que está sempre cobrando e sempre dando tiro no pé, né? A partir dessa cobrança, né? Tá sempre discutindo a relação, tá sempre querendo, reclamando do vazio e não cria condições de troca, né? Porque a atitude é uma atitude de boicote, né? Enquanto que o positivo amoroso, ele tem às vezes receio da punição, receio das consequências, mas ele pelo menos preserva o espaço da intersubjetividade, né? Ele tem dificuldade neuroticamente de realizar o afeto, mas ele consegue distinguir o desejo dele a ser conectado com o desejo do outro, né? Como esse desejo vai se realizar é uma outra história, porque ele tem os recalques da neurose, né? Mas eu achei fascinante isso, né? Como isso que o abandônico, ele tem uma grande cultura do ressentimento, né? Ele viveu uma grande carência, ele sente um vazio no coração, e ele continua reiteradamente nos seus contatos expressando esse vazio, né? Ao invés de estar disponível de fato para o contato. Então se torna um ser insuportável, né? Quando Fanon ele faz essa correlação, ele diz que às vezes a pessoa... me diz se é isso, né, Yara? Que eu estou construindo com você. Que em virtude do racismo, o indivíduo ele pode se situar dentro da posição do neurótico abandônico, é isso? Sim, eu entendi que assim, esse meio, ele até fala num determinado momento que qualquer um pode ter essa atitude dessa síndrome do abandono, mas acontece que o negro ele vive nesse ambiente que está sempre reforçando esse abandono. Né? Então não é só uma questão psicológica, é uma questão eu acho que é uma questão psicológica, mas isso é muito reforçado pelo meio, porque está sempre reforçando isso nele, já não é nem só na primeira infância, né? Que esse racismo ele vai mantendo essa situação de abandono.
Então, até quando ele fala, né, que não há uma possibilidade de mudança de ares, é um ambiente em que ele está sempre reforçado esse abandono, em que o negro Então é está um dentro que sempre. vem de fora também, né? Tem isso. Então, aí ele traz a questão da sociogênese, né? Então, é uma situação que está sempre reforçando que ele tem que se provar, ele também, além de cobrar, né? Quer dizer, você imagina num ambiente que te cobra o tempo todo, né? Que você tem que ser o viril, que a mulher tem que ter ser a melhor em termos de cama. Então, quer dizer, esses estereótipos que vão cobrando. Então, como que esse sujeito reage? É uma cobrança, mas ao mesmo tempo um ambiente que reforça o abandono, né? Isso. É. Foi o que eu É uma entendi. cobrança de preenchimento e um ambiente que constantemente esvazia o sujeito negro, né? E aí, quando ele fala, né, que isso muda, para isso mudar, tem que ter uma reestruturação do mundo. Isso a gente pode trazer para a vida da gente, né? Essa posição do abandono, né? Eu imagino que muitos de nós a gente tenha vivido isso, né? Reforçado agora pelo texto com a questão da racialidade, né? Encontrar pessoas que são uma carência infinita, né? Um abandono infinito, que não conseguem ter esse contato olho no olho, né? Estou falando no sentido mais geral do funcionamento psíquico, né? E aí é que entra essa especificidade do Fanon que releva a sociogênese disso do ponto de vista da racialidade, né? Ou seja, carrega com mais drama, né? Aquilo que já seria um funcionamento neurótico acaba sendo um funcionamento neurótico racializado, né? E a gente vê esse personagem, né, que está o tempo todo buscando uma aceitação. E quando ele vai, o amigo diz: não, você não é negro, né? Você é um semi-negro, é um negro com alma de branco. Então, quer dizer, não dá chance nenhuma dele se sentir tranquilo, né? É um É ambiente. uma, e essa fala ao mesmo tempo é uma migalha, né? Uma migalha, assim, Mas que nega uma miserável. existência, né? É um engano, né? Parece que é afirmativa, né? Mas não é, ela é uma Não, é uma negação. migalha, né? Ele Não diz está que é uma afirmando, negação da existência do outro, né? sim, na singularidade, né? Eu estou achando isso tão rico, gente. Eu estou vivendo experiência aqui com vocês, porque inclusive eu tinha lido o capítulo da frente. Mas é assim, é interessante imaginar que nas ações, eu penso no sentido como caixa de ferramentas. Todos os seres que demandam ações afirmativas, eles vão ter um funcionamento psíquico de exclusão, seja ele qual for, né? No limiar de múltiplas formas de neurose, acentuadas pela negação, né? Eu estou pensando em todas as formas de negação do ser, né? De nadificação, né? De rarefação do ser. Então não é para a gente que é psicólogo, né, Paula e outros colegas que estão aqui, né, não é simplesmente um sistema psicológico a ser analisado, mas é fazer a sociogênese, né? Isso eu acho uma ferramenta. Estou aprendendo com vocês, tá? Aqui agora. A gente pode usar até da epistemologia da psicologia, mas tem uma sociogênese, tem uma dobra, né? Tem uma intensificação. Isso serve para todas as funções afirmativas, na minha concepção, que eu estou agora criando com vocês, pelo encontro. Né? Isso é muito interessante. Pelo que eu entendi, esse Mais interessante. capítulo é muito centro dessa teoria do Fanon, quando ele traz a questão da psicanálise, né? Dos efeitos desse racismo, como ele busca os conhecimentos da psicanálise para dizer como que isso afeta o psíquico, né? E isso tem um efeito liberador de emancipação, porque é muito fácil você rotular a pessoa com DSM, né? Com rótulo de psíquico, psiquiátrico. Onde está a sociogênese desse rótulo, né? Se a gente não fizer essa sociogênese, a gente só está normalizando, estigmatizando. Né? Estou aprendendo muito aqui hoje, estou muito feliz. Agradeço cada segundo que eu estou com vocês. É isso que eu tinha que
da minha parte é isso, gente. Como psicólogo, né? Como psicólogo que faz arqueogenealogia, não sou só psicólogo, né? Mas, enfim, a gente pode até utilizar do Lacan, do Freud, do Jung, seja lá de quem for, da Melanie Klein, e estabelecer um quadro psíquico, né? Mas a sociogênese, aí vem o Fanon, né? A riqueza do Fanon. Qual a sociogênese que reforça esse quadro? Senão a gente entra num discurso de estigmatização, né? De cristalização. É um abandônico. Se for abandônico pelo abandônico, gente, você está estigmatizando a pessoa, né? Mais alguém quer comentar, quer compartilhar, gente? Seja o afeto, seja a leitura. Eu sou só afeto, porque eu li o capítulo errado. Então, Porque eu tinha achado bem interessante mesmo essa distinção aqui que ele trouxe, que eu também não conhecia, né, da questão do abandônico e do positivo amoroso, né, não eram termos que eu tinha ouvido já. E bem da gente pensar em como o meio, né, reforça isso, né, que ele dá um pouco dessa questão de o que a gente pode mudar, né, o que a gente tem que olhar, né, para essa questão que a gente constrói, né, socialmente de hierarquia social, né, em referente às raças como um todo, em como a gente tem que pensar em mudar essa roda, né, que é um pouco do que você estava trazendo, né, em como que a nós, né, que como pessoas, profissionais, né, como que a gente ajuda a sair um pouco, né, dessa compreensão aqui que é enraizada como um todo, né. Então, acho que isso que me traz, assim, da gente pensar, nossa, acho que às vezes a gente não entende essas questões que são colocadas há tanto tempo, mas em como que a gente pode olhar para isso, entender o que se passa, né, tanto tempo, e como a gente pode mudar em conjunto, né, como sociedade mesmo, né. Então, acho que mais nesse sentido, né, que tinha me tocado também. como a psicologia é uma ferramenta perigosa, né, gente? Psicologia, você pode. O pensamento de extrema-direita, gente, é um pensamento assim. Todo mundo sofre, todo mundo tem dificuldade. Por que tem pessoas que não conseguem se realizar e outras que não conseguem? É porque tem algum problema de caráter. Não é isso, né, gente? Tem uma dinâmica psicológica de opressão, onde o, o quadro psicológico é reflexo dessa opressão, e a pessoa tem que dar conta, às vezes, desse funcionamento psíquico, que é reforçado o tempo inteiro para sufocar a pessoa, socialmente. Entendeu? Isso que o Fanon está trazendo é a crítica da própria psicologia. Né? Quando a psicologia fica só umbilical, um discurso do eu, ela não dá conta da sociogênese. Ela vira reacionária, né? Isso é muito recorrente, tá, colegas psicólogos? Luiz Felipe, boa tarde. Boa noite já. Boa noite. Escutando vocês, eu não consegui ler porque eu tô na fase final do mestrado, defendo daqui 2 semanas. Aí tá bem difícil, mas ouvindo vocês, eu acho bem interessante essa questão da sociogênese, se aproxima muito dessas questões que o meu laboratório tem trabalhado, que é o Pesopolo da USP, Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política, que o conceito de uma das pesquisadoras coordenadoras lá é a dimensão sociopolítica do sofrimento, né? E ela fala como que existe isso desses marcadores sociais da diferença, como raça, classe, gênero, deficiências, desterritorialização, que tem a ver com imigração, né? Pessoas que perdem casas, como as pessoas que perderam casas, por exemplo, no desastre político-climático que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024, ou até mesmo guerras e tal. E como que é importante a gente escutar essa dimensão, né? E não deixar essas questões se tornarem marcadores, né? Que eu acho bem interessante que a Miriam Debier Rosa, que é uma psicanalista, ela fala que, tipo, o perigo dessas questões, dessas diferenças virarem marcadores é que isso marca o sujeito e ele tem que carregar isso o tempo todo, né? E a gente tá ali não para antecipar a experiência dos sujeitos na escuta psicológica, né, clínica, né, falando do meu lugar de psicólogo, mas estamos ali para tentar entender da experiência daquele sujeito antes de a gente firmar, sei lá,
pessoa perdeu uma casa, ela tá em luto por isso. Talvez não. Sei lá, uma pessoa passou por um episódio de misoginia e isso que a literatura fala, talvez esteja nesse caso. Talvez não, né? Existe essa sociogênese que está articulada, mas a gente não pode fechar ela como se, tipo, ela fosse dada, né? Ela é construída a todo instante, cada caso é um caso, assim, né? Mesmo a sociogênese é construída a cada instante, né? Em cada território, em cada tempo histórico. Eu acho que o Fanon tá dizendo isso um pouco ali nesse livro, né? Que eu acho bem interessante isso. E falando de um país que, tipo, a gente não tem muita literatura sobre, né? Da Martinica. Acho que o Fanon é um dos pensadores mais importantes e conhecidos que fala da Martinica, né? De outros lugares tem vários, mas saber desse lugar em específico da América Central ali, eu acho que é essencial para a gente pensar em outras formas além desse pensamento europeizante que chega, né, de autores de várias questões, sei lá, da pedagogia, né, Yara, que você falou. Tem o Piaget, Vygotsky. A gente também sai um pouco ali da Europa e entender um pouco mais de Paulo Freire, que é a ideia que o Fernando quer trazer no próximo ali, né? Coisas do nosso território. Enfim, essa é a minha contribuição de hoje. Pois é, Luiz, a sociogênese pode ser um espaço de abertura e de resistência, né? Não um espaço de fatalismo, né? Um espaço de instrumentalidade do sujeito, né? Que legal que você está num grupo tão bacana. Ah, e parabéns. É o seu mestrado ou doutorado que você falou? Mestrado, vamos com calma. Parabéns, parabéns. Mas alguém quer compartilhar, gente? Um capítulo muito, muito tocante, né? Nessa escrita muito sutil do Fanon, né? Muito, é um fluxo, quando a gente vê, a gente está arrebatado, né? Tocado, né? Mais ninguém, pessoal? Estamos encaminhando para o fim do nosso encontro. Então é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a Yara em nome do coletivo, sempre muito dedicada, muito afetuosa, muito rigorosa. Semana que vem a gente vai ter a facilitação da Paula. Estamos encaminhando para os nossos últimos 6 encontros, 3 antes das férias, 3 depois das férias. Aguardem novidades para o encontro humanista sobre Paulo Freire, compondo, né? Olha o desenho, olha a tessitura que a gente está fazendo, né? Maravilha, né? A gente poder se encontrar. Teve lista de presença, Fernando? Vixe Maria, vixe Maria. Vai aparecer na gravação. Ah, não vai aparecer, não. Não? Não, vai aparecer, vai aparecer. Vai. Vai. Então, vou encerrar a gravação, gente. Qualquer coisa a gente conversa mais um pouco. Tenha uma ótima semana. Abração.